Página 65. Questão 5. Converta as frações dos itens abaixo para sua representação decimal. Questão 5. Converta as frações dos itens abaixo para sua representação decimal. Então, para converter, a gente vai dividir, né? Eu vou fazer uns exemplos aqui. Aqui a gente tem 1/5, então a gente tem 1 dividido por 5. 1 não dá para dividir 5, né? Então a gente coloca 0. 1 dividido por 5. 1 dá para dividir 1 para 5 não dá. A gente coloca o 0 igual. 1 para 10 dá 2. 10. Lembrando que o nosso resultado sempre tem que ser exato, não pode ter sobra. Então, aqui a gente tem 2 décimos. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. 1 dividido por 2 não dá. Também dá 2 décimos. Então, aqui eu só vou colocar as respostas, tá? Porque aí, então, a gente vai fazer a divisão para chegar no resultado. Então, a C ficou 3 décimos. A D, 25 centésimos. E 4 décimos. F, 2 inteiros e 5 décimos. A G ficou 2 inteiros e 25 centésimos. A H ficou 1 inteiro e 6 décimos. Vocês podem fazer a conta de todas, tá? Para vocês verem que bate o resultado. 6. Em qual figura abaixo, o número de quadradinhos pintados representa 2/3 do total de quadradinhos? Então, primeiro a gente vai fazer um por um, tá? Pra gente achar. Como que a gente ia descrever a nossa fração? Então, aqui a gente tem 6 quadradinhos. Então, nosso denominador é 6 e pintados é 2. Simplificando, lembrando que para simplificar é reduzir o numerador e o denominador por meio de uma divisão, pelo máximo divisor comum entre os dois números. Então, qual é o número que dá para dividir tanto o denominador como o denominador? Então, seria o 2. Dividido 2 por 2 dá 1. 2 por 6, 3. B. Então, nosso denominador é 6 também, nosso numerador é 3. Então, a gente vai dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 por 6, 2. Então, também não é. Letra C. Nosso denominador continua sendo 6. Partes pintadas, 4. Qual que é o número que a gente vai dividir? Que dê para dividir os dois, então é 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. D. O nosso denominador é 6. Nosso numerador é 5. Dá para simplificar? Não dá, né? Porque ele não tem nenhum divisor comum entre eles. Então, a nossa resposta é a C. Então, continuando aqui, aplicando
o significado da parte todo da fração. Então, aqui a gente vai relembrar um pouquinho de equações equivalentes. Então, equação equivalente são aquelas que representam a mesma parte do todo. Veja os exemplos. 1,5 é igual a 1/6 é igual a 6/12. Essas são as frações equivalentes. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural e diferente de zero. Frações como quocientes. Observe a fração 5/meio igual a 2 inteiro e 5 décimos. Então, o 5 ali é o dividendo, o 2 é o divisor e o 2 inteiro e 5 décimos é o quociente. Então, aqui vocês vão simplificar. Questão 1. Simplifique a fração abaixo, tornando irredutível. O que é irredutível? É que não dê mais para dividir, né? Seja a menor fração que você tem. Letra A. Qual é o número que dá para dividir 11 e 33? Então, o 11 é dividido por 11 e o 33 também é dividido por 11. Então, ele é dividido por 11 e o 33 também é dividido por 11. Então, a nossa fração vai ficar 1/3. B. Qual que é o número que a gente vai dividir o 2 e o 10? Então, o 2 é dividido por 2 e o 10 também é dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter 1/5. C. 22 e o 40. Qual o número que a gente vai dividir? Observando, os dois também são divisíveis por 2. A resposta ficou 11. D. Ele também é divisível por 2. Ele ficou 4/8. Observando aqui, ainda dá para dividir, né? Então, a gente pode dividir por 4. Tanto a parte de cima observando aqui, a gente ainda pode dividir por 4. 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 8, 2. Então, a gente teve 1/2. E aqui a gente pode dividir por 2. Fica 25/16 avos. E a última, a F, a gente pode dividir por 3. Então, fica 1/5. Lembrando que para simplificar, a gente sempre vai dividir pelo máximo divisor comum entre os dois números, tá bom? Então, ele tem que ser comum entre os dois números. Página 67. Observe as figuras abaixo. Então, a gente tem 3 figuras. Você vai observar e responder. Qual é a fração que representa a figura 1? Lembrando que o denominador é a quantidade que ela foi dividida. Então, ela foi dividida em 4 partes. E utilizada uma parte. Qual é a fração que representa a figura 2? Ela foi dividida em 8 partes e utilizada 2. Podemos também simplificar, né? Fica 1/4. C. Fração que representa a figura 3. Então, aqui ela foi dividida em 6 e utilizado 8. Podemos também simplificar por 4, que fica 4/8. Mas aqui ainda a gente pode também simplificar de novo por 4, que ela fica 1/4. Então, próxima questão. O que você observou em relação
as figuras representadas na 1, 2 e 3, o que você observou em relação às frações representadas na figura 1, 2, 3? A gente pode observar então que por mais que as figuras foi dividida de forma diferente, né, que a quantidade da parte do todo deles é um número diferente, ele possui uma equivalência na fração, né? Agora, questão 3. Qual das frações abaixo é equivalente a 2/3? Aqui, 4 nonas, ele dá para simplificar? Não, né? 8/6. Aqui dá para simplificar. Por quanto? Por 2, né? Por 2. Simplificando, como que fica? Fica 4/3. Então, ele não é equivalente. 8/9. Ele é equivalente a 2/3? Então, 8/9 ele não dá também para simplificar, porque ele não tem o múltiplo divisor comum entre eles. 3/9 dá para simplificar? Ele dá para simplificar por 3. Então, 3/6 fica 2. 9/3, 3. Então, a alternativa correta é 6/9. Complete. 1/3 de 600 corresponde a... Primeira coisa que a gente vai fazer é 600 dividido pelo denominador, que é 3. 600 dividido por 3, 200. E agora a gente vai multiplicar pelo numerador, que é 1. 200 vezes 1 é 200. Então, corresponde a 200. Mesma coisa embaixo. 800 dividido por 4 é igual a 200 vezes 1, 200. Próxima questão. Agora a gente tem 1.200 dividido por 6, que é igual a 200, vezes 1 é igual a 200 também. D. 1.000 divididos por 5 é igual a 200, vezes 2 igual a 400. Continuando aqui. Setecentos dividido por 7 igual a 100, vezes 3 igual a 300. Então, corresponde a 300. Na questão F, 120 dividido por 4 igual a 30, vezes 3 igual a 90. 80 dividido por 8. Lembrando que a gente está dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Então, 80 dividido por 8 é igual a 100 vezes 5 igual a 500. Aqui a gente já tem 2.000 dividido por 10, 200 vezes 1 igual a 200. Outra forma que você pode fazer resolver essa atividade. O que seria?
Um exemplo aqui, igual na questão G aqui. A gente tem 5 oitavos de 800, certo? Então, a gente pode falar que a gente tem 5 oitavos vezes o 800. Aqui embaixo do 800, a gente coloca um 1, porque ele é um número inteiro, né? Agora, a gente vai fazer só a nossa multiplicação. Então, multiplicando 5 por 800, a gente tem 4.000. 8 vezes 1, temos 8. 4.000 dividido por 8, a gente tem 500. Então, seria outra forma de resolver. Igual a F. Outro exemplo. 3 quartos de 120. Corresponde ao quê? A gente tem o quê? 3 quartos vezes 120. Ele é um número inteiro, a gente coloca 1. 3 vezes 120, 360. 4 vezes 1, 4. 360 dividido por 4 é igual a 90. Esse é o outro jeito de você também resolver essa questão. Quando você achar uma questão assim na prova, você escolhe qual é a melhor forma de você resolver. Eu ainda prefiro a primeira, que você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É uma forma, mas você pode fazer do jeito que você preferir, achar mais fácil para você. 5. Vamos considerar que o círculo representa o total de 320 estudantes em uma escola. Quantos alunos cada cor representa? Então, a gente tem aqui 3 cores. Então, a laranja, ela está representando a metade. Então, metade de 320 é 160. Então, 160 estudantes. Podemos observar aqui que a amarela, e aqui para mim tá roxinho, mas na apostila de vocês é cinza. Ela é metade de 160, então quer dizer que ela é 80 de cada estudante. Qual é a fração que cada cor representa? Então, a nossa cor amarela, ela representa 1/4 dos estudantes. E a cinza também, né? E a laranja, ela representa 1/2. Então, se você só analisar o desenho, a gente não precisa nem fazer um cálculo, né? Questão 6. Na escola de dança, Seja Feliz, há 10 rapazes e 30 moças. Encontre a razão entre os números de rapaz e moça. Como é uma razão entre rapazes e moça, então o que a gente vai fazer? A nossa razão, então, ele quer saber entre rapaz e moça, e não no total. Se fosse no total, a gente ia fazer em cima do 40 pessoas. Rapazes em moças. Então, nosso denominador vai ser o 30, que é de moças, e os rapazes são 10. Simplificando, que dá para simplificar por 10, que os dois são divisores por 10, a gente vai ter 1/3, ou seja, significa que para cada rapaz existem 3 moças na escola. Questão 7. Na cidade de São Paulo, possui uma área territorial de 1.521.110 km².
A população estimada em 2019 era de 12.552.023 pessoas. Considerando esses dados, qual é a densidade geográfica da cidade de São Paulo? Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem a nossa densidade geográfica, a gente vai fazer em cima do território de São Paulo. Então, a gente vai colocar o tamanho territorial de São Paulo. E a população que tinha. Ficou então 8.054,7 habitante por quilômetro quadrado. Então, ali, a densidade geográfica é a razão entre o número de habitantes e a área territorial, tá? Daí, 8. O salário mensal de Jonatas é de 3.600 e ele gasta 2/5 para pagar o financiamento do carro. Quantos reais ainda sobrarão do salário de Jonatas? Então, aqui a gente tem 2/5 que ele utiliza, vezes, né? Que a gente vai fazer igual aquela que a gente fez anteriormente. 3.600. Como é um número inteiro, é como se tivesse 1. 2 vezes 3.600, 7.200. 5 vezes 1, 5. Dividido por 5, 1.440. Então, o 2/5 do salário de Jonatas são de 1.440. Então, a nossa resposta aqui deu 1.440. Então, para a gente saber quanto que sobrou do salário dele, a gente vai pegar 3.600, subtrair 1.440, que é o que ele gasta no carro, e a gente vai ter uma resposta de 260. Então, vai sobrar para ele R$ 2.160. Questão 9. Na rua onde Clara mora, há 70 construções entre casas e prédios. O número de casas é igual a 1/7 do número de construções. O número de casas nessa rua é... Então, para a gente achar a quantidade da rua, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. A gente pode fazer divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ou fazer 5/7 vezes 70. 5 vezes 70 é igual a 350. 7 aqui é como fosse 1, então eu mantenho 7. 350 dividido por 7 é igual a 50. Então, na rua de Clara tem 50 casas. Questão 10. Ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou... Então, a gente tem 1 quilo. E ali ele pesou 1/4 de 1 quilo. 1 vezes 1, 1. Dividido por 4, que o 4 mantém, é igual a 0, então, a resposta deu 0,25. Então, a nossa resposta aqui é a letra A, que é 0,250 quilogramas.